Graça e paz, igreja. Amém. Amém. Recentemente, eu concluí o curso do Haggai Internacional, que, em razão da pandemia, foi feito de forma virtual, porque ele acontecia de forma presencial no Havaí, onde é a sede, em Maui, no Havaí, e, em razão da pandemia, eles passaram para o curso virtual e assim me possibilitou fazer o curso. Mas o que é o Haggai Internacional? É uma organização que tem a missão de aperfeiçoar as qualidades dos líderes cristãos para que evangelizem o seu próprio povo e treinem outros para fazer o mesmo, para evangelizar de uma forma mais eficaz. A visão é de que o Evangelho seja pregado em todo o mundo, com duas qualidades: pelo poder do Espírito Santo, com fidelidade bíblica e sensibilidade cultural, porque o Haggai prepara líderes para o seu próprio povo, a sua própria cultura, no local onde nós estamos. E eu quero compartilhar um pouco daquilo que eu aprendi nesses 3 meses de curso e falar sobre a grande... Falar sobre a grande comissão. Para nossa meditação e início da nossa palavra, vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 28, de 18 a 20, está projetado aí, mas quem quiser acompanhar na Bíblia, Mateus 28, de 18 a 20, diz assim: Jesus, aproximando-lhes, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Vamos orar mais uma vez? Senhor, graças te dou, ó Pai, por esta oportunidade de ouvir a Tua palavra, Senhor. Fala conosco através da Tua palavra que é viva, Senhor. Me enche com Teu Santo Espírito para que eu possa dele derramar, ó Pai. Ó Senhor, que não seja o mensageiro, mas a mensagem, Pai. A importância de obedecermos o ID, Pai, de obedecermos a evangelização da nossa cidade, ó Pai, de todos os povos, Senhor. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Jesus tinha muitos discípulos e quando ele terminou a obra da redenção e estava para ser levado ao céu, ele deixou apenas uma designação para eles. E foi exatamente essa designação: ide, fazei discípulos de todas as nações. Ide, fazei discípulos. Isso é uma ordem de Jesus para nós, Nós temos um papel a desempenhar em ser discípulos e fazer discípulos. Mas o que significa ser discípulos de Jesus? Em Mateus 16, 24, Jesus disse também aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então, tornar-se discípulo de Jesus tem um preço e custa caro. Negue-se a si mesmo. É apenas para aqueles que estão dispostos a pagar esse preço, a se tornar discípulos de Jesus, A negar a si mesmo, a tomar a cruz e a seguir a Jesus. A fragrância da nossa vida cotidiana é um meio poderoso de impactar outras vidas como discípulos de Jesus. É no nosso dia a dia, é a nossa vida que vai refletir que eu sou discípulo de Jesus. O objetivo do ministério cristão é levar pecadores ao arrependimento e edificar o corpo de Cristo. É esse o nosso objetivo, o nosso principal objetivo: levar pecadores ao arrependimento. E isso começa com o indivíduo, começa na nossa família, alcança a nossa comunidade e alcança a nossa nação. O Senhor está nos chamando para fazer discípulos, e esses discípulos irão e farão outros discípulos.
fazer discípulos começa com o indivíduo. Começando pelo indivíduo, proclamamos o que Paulo nos ensina em 2 Coríntios 5, 17 e 18, que diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. O velho se foi, o novo chegou. Né? O indivíduo é isso. Eu faço discípulo sendo indivíduo por ser nova criatura. As pessoas vão olhar e vão ver, sou nova criatura, né, em Cristo. A fé em Cristo torna as pessoas profundamente novas. Temos os nossos pecados perdoados e sendo restaurados em nossa identidade como filhos amados de Deus. Com o tempo, o Espírito Santo aprofunda a nossa segurança em ser filho, a nossa identidade. Somos chamados para ser seus vice-regentes, aprendendo a amar aqueles ao nosso redor e ser administrador de tudo aquilo que Jesus nos confiou. Nós somos mordomos, né, de tudo aquilo que Jesus colocou em nossas mãos. Jesus, ele é profeta, sacerdote e rei. Como rei, ele governa e nos chamou a sermos vice-regentes do seu reino, né? E quando nós estamos cheios do Espírito Santo e temos essa segurança de ser filho de Deus através do Espírito Santo, nós transbordamos daquilo que estamos cheios. Nós só podemos transbordar daquilo que nós nos enchemos. Um copo de água só transborda água porque está cheio de água. Se nós estamos cheios do Espírito Santo, nós vamos transbordar do Espírito Santo. E à medida que nós aprendemos a andar com Deus, aprendemos a discernir a voz de Deus nas nossas vidas, a sua voz, a voz de Deus, nos ensina a responder aos outros com uma compaixão perceptiva. Esse crescente amor pelos outros exige que compreendamos melhor os nossos vizinhos, aqueles que conosco convivem. Aproveitemos o tempo para considerar que o amor aos outros requer de nós, em relação ao nosso tempo, em relação às nossas habilidades e em relação aos recursos materiais que nós temos. E assim nós começamos a alcançar a nossa comunidade. Por aquilo que nós estamos transbordando, aqueles que estão perto de nós começam a ser alcançados e nós começamos a alcançar a nossa comunidade local, aonde nós moramos, aonde nós trabalhamos, com quem nós convivemos, a nossa família. E à medida que essa comunidade aprende a expressar o amor de Cristo em áreas crescentes da vida, e há a possibilidade de maior renovar isso em maior escala. E aí isso começa a refletir na nossa cidade, e isso começa a refletir na nossa nação. Em Apocalipse 21, de 24 a 26, diz assim: as nações se curvarão perante o Senhor e trarão seus tesouros para a nova cidade que está por vir. E esse é o nosso desejo, que a nossa nação se curve perante o Senhor, que a nossa nação seja alcançada com o poder do Evangelho. Até que Cristo retorne, o Espírito Santo de Deus está trabalhando para redefinir como vemos o nosso mundo e como a glória de Deus pode ser refletida no trabalho que nós fazemos, bem como nas nações a que Ele nos chamou. Eu gosto muito do versículo em Esther, que Mordecai, quando ele chama Esther, ele fala assim, não foi para este tempo e para este momento que você chegou à posição de rainha? Então, às vezes a gente fala, por que eu estou passando essa fase de pandemia na vida, né? Por que a minha geração é que está atravessando isso? Por que eu nasci no Brasil? Não foi para este tempo que Deus nos colocou, não foi nesta nação que Deus nos colocou. Então, é para isso que Deus está nos chamando, para este tempo de pandemia, para este lugar onde nós nascemos, para esta cidade onde nós estamos. E para isso que nós estamos aqui, nesse momento. E é assim que Deus vai usar a nossa vida, através do Espírito Santo. Um pouquinho mais perto. Mais perto.
Eu já sabia que eu falo baixo. Quem não sabia era o pessoal do som. Mas vamos lá. O discipulado cristão repousa com segurança na obra consumada de Cristo e no seu compromisso de aliança, de nunca nos deixar e nunca nos abandonar, né? Na certeza de que nós somos filhos amados de Deus. E respondendo a essa bondade de Deus, nós buscamos fazer discípulos de todas as nações, para que todas as pessoas possam conhecer essa esperança, esse poder renovador do Evangelho, de fazer novos discípulos, novas criaturas, novas comunidades, novas nações para o louvor e glória de Deus. Converter ou discipular. Na Bíblia nós vemos que a palavra converter ou convertidos aparece 7 vezes no Novo Testamento. E a palavra discípulo ou discípulos 298 vezes. E por que isso? Porque o converter é obra do Espírito Santo. Não é obra nossa. Eu não vou converter ninguém. Esse poder é do Espírito Santo. Agora, discípulos são feitos. Porque a ordem que nós lemos em Mateus e que Jesus nos dá é: ide, fazei discípulos. Se é fazei discípulos, é porque discípulos são feitos. Discípulos requerem um processo. E Jesus nos chama para pregar. E a pregação nunca deve terminar em si mesma. O nosso objetivo final deve ser fazer discípulos. Em outras palavras, né, não devemos apenas apresentar o Evangelho, mas falar às pessoas sobre Jesus, e devemos conquistar os homens e ajudá-los a adquirir o conhecimento de Deus. Não é só falar o Evangelho, é discipular, né? É caminhar no conhecimento de Deus. O objetivo do discipulado é a transformação. E um processo de transformação se dá ao longo da vida, se dá através da santificação. É um processo contínuo, através do conhecimento da palavra de Deus e através do trabalhar do Espírito Santo, com a ajuda de outros discípulos. Né? Por isso que nós devemos ser discípulos e fazer discípulos. Se o reino de Deus é um domínio onde Ele reina, e quando Jesus fala no Sermão do Monte, está chegado o reino dos céus, Ele está falando de um novo reino. Todo reino tem suas regras, tem seus códigos de conduta, tem os seus princípios, tem os seus termos, tem as suas condições. E fazer discípulos importa em ensinar esses princípios pelos quais o reino de Deus opera. Quais são as regras, como ele funciona, quais são os termos, como esse reino de Deus é. E isso as pessoas passam a conhecer quando nós estamos discipulando, quando nós estamos nesse processo de transformação, né? À medida que nós crescemos em Cristo, nos aprofundamos na intimidade com Cristo, à medida que nós mantemos um relacionamento mais íntimo com Ele, à medida que Ele nos preenche, naturalmente nós transbordamos para os outros à nossa volta. E esse processo de transformação começa. O objetivo do discipulado é a transformação. Mas existem modelos estratégicos para evangelizar. Então, na evangelização, modelos estratégicos significa enquadrar a situação que cerca um evento para torná-lo apropriado. Eu vou abrir em Atos, nesse texto que está marcado, em Atos 8, de 26 a 40, para nós vermos como funciona esse modelo estratégico. Atos 8, 26 é um texto bem conhecido, é a passagem de Felipe e do eunuco. Mas começa assim o versículo 26. Um anjo do Senhor falou a Felipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado sul,
no caminho que desce a Jerusalém, a Gaza, este se acha deserto. Ele se levantou e foi. E eis que o etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então nós vemos primeiro que um anjo do Senhor falou a Felipe e ele se levantou e foi, imediatamente. A resposta dele foi, dispõe-te, vai, parará. Ele se levantou e foi. Por quê? Evangelismo é obediência. Não é se eu quero evangelizar, é obediência. É meu dever. É essa missão que Deus nos deu, né? É obediência. E aí, nesse texto que nós conhecemos, a gente consegue ver o modelo estratégico de evangelismo. Primeiro que Felipe, a primeira coisa que ele faz, ele dá toda a atenção para o eunuco que está no caminho. Ele dá toda a sua atenção. Como a gente hoje vive num mundo muito acelerado, ouvir com foco se tornou raro. Às vezes a gente está conversando com uma pessoa, ela está com o celular na mão, prestando atenção no celular, nem está ouvindo o que a gente está falando, está distraída. Então, essa escuta ativa tem tudo a ver com estar atento e responsivo à pessoa falando com você. Isso é modelo estratégico de evangelização. É essa escuta ativa, você parar e conseguir ouvir o que a pessoa está dizendo. É se esforçar para ouvir. Mas se esforçar em ouvir, não com a intenção de responder. Porque às vezes a gente está ouvindo e fala assim, mas já vou falar para fulano que está tudo errado, que não é isso. E esse não é modelo de evangelismo. Para se evangelizar, não se aponta os erros. Você ouve com atenção aquilo que a pessoa está falando, aquela dúvida dela, assim como Felipe fez com o eunuco. E depois você faz uma pergunta provocante, uma pergunta que instigue aquela pessoa, como Felipe fez nesse texto, que ele fala, entendes tu o que lê? Está entendendo o que você está lendo? E aí sim, você consegue a atenção da pessoa, para que ela esteja aberta para onde a conversa vai fluir. E nós vemos o resultado nesse texto do eunuco de Felipe, nós vemos o resultado, que nesse mesmo caminho, eles pararam o carro, está no versículo 38. Então mandou parar o carro, eles desceram a água e Felipe batizou o eunuco. Houve salvação, houve batismo na hora e o evangelismo foi eficaz, né? Por poder escutar, por fazer a pergunta certa na hora certa, né? Falar sobre evangelismo não foi um plano alternativo e nem foi uma coincidência Felipe ter encontrado, mas foi uma ordem. Evangelismo é obediência. E por que o evangelismo pessoal, esse é um exemplo de evangelismo pessoal, um homem falando para outro, é tão eficaz? Porque ele tem credibilidade, visibilidade e acessibilidade. Credibilidade porque você conquistou a confiança do outro, você conquista o respeito do seu amigo, mesmo que nem sempre concorde com ele, mas você conquista a confiança da pessoa. Visibilidade, porque com o tempo, aqueles ao seu redor verão o que te motiva e como você responde à situação. A sua resposta é observada, a sua vida é observada. E por isso existe credibilidade e visibilidade. Estão vendo se aquilo que você fala é aquilo que você faz. E a acessibilidade, porque o evangelismo pessoal é eficaz? Porque eu tenho acesso a uma pessoa, aqueles que estão próximos, né? O nosso relacionamento nos dá a capacidade de ouvir sobre as lutas, sobre as necessidades, sobre os sonhos, e essa abertura para o evangelismo acontece. Mas existem também
Isso aqui é importante. É uma vida íntima com Deus, que dá poder a nossas palavras e persuasão para os nossos argumentos. É assim, como que eu vou ter argumento? Como que eu vou ter, minha palavra vai ter poder? Com a minha vida íntima com Deus. Existem habilidades estratégicas. Habilidades estratégicas. Existem 2 tipos de comunicação. Comunicação intrapessoal e comunicação interpessoal. A comunicação intrapessoal é aquela que a gente tem conosco mesmo. Intrapessoal, dentro de mim, é aquela conversa interna. Trocamos de novo? É aquela conversa interna. Uma pessoa não pode falar sem pensar antes. Então, esse aspecto da personalidade da pessoa define muito esse tipo de comunicação, essa comunicação intrapessoal. Provérbios 23:7 diz assim: assim como imagina a sua alma, assim é. Então, primeiro os nossos pensamentos, depois o nosso falar. Por meio dessa comunicação intrapessoal, a pessoa se prepara mentalmente e emocionalmente para falar com outras pessoas, para se comunicar com outras pessoas. E a qualidade da comunicação com os outros depende da qualidade que eu tenho comigo, com os meus pensamentos, com aquilo que eu vou falar. Tinha um pastor, quando eu era adolescente, ele era piloto de avião e pastor. E ele sempre falava assim: antes de falar, verifique se o seu cérebro está engrenado. Né? A gente tem que pensar antes. E os nossos pensamentos correm a uma velocidade de 400 palavras por minuto. Então, tem hora que é difícil engrenar, né? A boca vai na frente do cérebro. Mas um exemplo bíblico dessa habilidade estratégica de eu pensar antes foi aquilo que o filho pródigo, nós vemos nessa passagem também bem conhecida de Lucas 15, quando ele decide voltar para a casa do pai, ele diz assim, então, a Bíblia diz, né? Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu morro aqui de fome? A Bíblia diz, então, caindo em si, disse. Ele pensou primeiro, ele disse consigo mesmo. E se a gente pensar assim, eu não consigo evangelizar, eu não sou capaz de evangelizar, eu não sei falar, eu não sou capaz de fazer discípulo, essa comunicação interna, essa comunicação intrapessoal vai nos impedir de cumprir a nossa missão. E nós temos que lembrar que a nossa identidade está em Deus. E Deus me fez para proclamar as virtudes do seu reino. Então, nós temos que lembrar que o que me qualifica é a minha identidade em Cristo. Quem eu sou em Cristo. Nova criatura. Eu sou nova criatura. Eu sou sacerdócio real. Eu sou nação santa. Eu sou povo de propriedade de Deus. É o que eu sou em Cristo. Não é o que eu faço. Normalmente as pessoas falam assim, quem é você? Eu sou juíza. Não, isso é o que eu faço. Eu sou filha amada de Deus. Juiz é o que eu faço, é a minha profissão. E o que me qualifica para falar não é o que eu faço, é quem eu sou em Cristo, né? E assim, eu gosto muito de Débora na Bíblia, em Juízes, que ela fala, quando a Bíblia descreve Débora, ela descreve assim, sacerdotisa, esposa, e que julgava junto à palmeira. Então, ela vem numa ordem muito importante. Primeiro, sacerdotisa, quem ela era em Deus. Depois, esposa, quem ela era na família. Depois, ela julgava o povo. Nós temos que ter isso em mente. Quem eu sou? Eu em Cristo. E isso me qualifica para fazer discípulos. E essa comunicação interna me facilita para que eu faça a minha comunicação interpessoal. A interpessoal é a interação que eu tenho com as outras pessoas.
E isso vai em diferentes níveis. Pessoas que eu conheço menos, eu falo sobre o tempo, eu falo coisas, amenidades, assim, que não criam polêmicas. Pessoas que eu tenho mais identidade, pessoas que eu tenho mais intimidade, eu me abro mais. E assim eu posso falar mais. Por isso que essa comunicação interpessoal tem diferentes níveis, né? Isso é uma técnica chamada elevator pitch. É uma técnica muito usada no meio empresarial, que é o discurso do elevador. Ela é usada para apresentar um produto, para vender a tua empresa, vender o teu produto. E nós aprendemos a pegar essa técnica empresarial e trazer para o mundo do evangelismo. O que é isso? Como você desperta o interesse de uma pessoa se o encontrasse no elevador? Conversa de elevador é conversa rápida. Você tem pouco tempo. Então, esse discurso de elevador, ele remete à ideia de uma fala ou um diálogo muito breve e objetivo que o indivíduo utiliza para discursar, normalmente a respeito de um produto, de um serviço, de uma organização, demonstrando os benefícios, demonstrando os valores, despertando o interesse do interlocutor por aquilo. E um bom discurso de elevador não deve durar mais do que uma curta viagem de elevador. E daí o nome, né? Elevator pitch, o discurso de elevador. E para o evangelismo? Esse discurso deve ser um discurso interessante, memorável e sucinto. Como você despertaria o interesse de uma pessoa para o evangelho se encontrasse com ela no elevador? Muitas vezes a gente tem oportunidades curtas de falar do evangelho e só depois que passa a gente pensa assim, poxa vida, por que eu não falei nada? A pessoa deu uma oportunidade e a gente fica, poxa, não falei, tinha só 1 minuto e deixei passar e não falei do evangelho. Então, a dica é, desenvolva uma palestra de 2 minutos para apresentar Cristo a um estranho. A gente tem que escrever, treinar, falar, para quando a oportunidade chegar, eu estar pronta para isso. Escreve, lê, repete, chama o pastor, faz o discurso do elevador para ele, vê se ficou bom, treina, porque quando a oportunidade vier, a gente está pronto para falar. Você já tem aquele discurso, você já pode usar. E muitas vezes é uma oportunidade dessa que Deus nos dá para evangelizar uma alma. Então, se prepare, escreva, tenha um panfleto à mão, uma tira à mão, um folheto, alguma coisa para entregar que remeta à tua célula, que remeta ao teu grupo de estudo, que remeta à igreja, mas não perca oportunidades, às vezes tão curtas, de falar do amor de Jesus, né? Então, escreva e esteja preparado para esse discurso. E às vezes a gente pensa assim, eu estou pronto. Eu estou pronto para falar do amor de Jesus, eu estou pronto para evangelizar. E aí nós vemos a diferença entre pescador e caçador. E aí a gente pensa, eu estou pronto, eu vou sair por aí caçando vidas. E aí as pessoas não querem ouvir, porque a caça, ela foge. Porque o pescador, ele tem uma postura passiva. Ele está sentado, ele está com a isca e ele está esperando. E o caçador, ele tem uma postura ativa. Ele está com a arma tentando caçar. E se a gente sair por aí tentando caçar pessoas para o evangelho, nós vamos fazer igual o caçador com os coelhos. As pessoas vão correr disso. E Jesus nos fala em Mateus 4,19. Jesus disse-lhes,
Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Pescador, uma postura passiva, paciente, mas você está com a isca pronta. Você sabe o que falar, o teu discurso está pronto, você sabe o que dizer do amor de Jesus, você sabe falar do Evangelho, mas não saia por aí caçando ninguém, né? Porque Jesus nos fez pescadores de homens. O ide de Jesus, ide fazei discípulos, é indo pelo caminho. Agora eu vou no meu caminho, para o trabalho, eu estou no meu trabalho, eu estou num café, eu estou na manicure, eu estou em algum lugar. E nessas oportunidades, é no indo que Jesus nos usa para evangelizar, para pescar homens e não para caçar homens, né, com a verdade do Evangelho. Existem 6 métodos de evangelismo interpessoal. Às vezes a gente pensa que falar do Evangelho é tudo do mesmo jeito, da mesma forma, mas existem 6 métodos de evangelismo e ora nós vamos usar um, ora nós vamos usar outros, mas existem pessoas com habilidades para usar determinados métodos e pessoas com habilidades para usar outros. A abordagem direta está em Atos 2, e aqui eu vou me aprofundar um pouco para que a gente entenda, e eu gostaria de ler com os irmãos cada passagem dos métodos. Atos 2 nos fala de uma abordagem direta. Depois da descida do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, Pedro fez um discurso. E ele começa no versículo 14, esse discurso, e diz: então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus, e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, ele estava falando do Pentecostes, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E aí, Pedro faz todo o discurso, e ao final desse capítulo, no versículo 41, diz assim: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Essa é a forma de evangelismo de abordagem direta. Era o que nós víamos com o Billy Graham. Ele usava esse método de evangelismo, porque Deus o chamou para usar este método de evangelismo para várias pessoas e de uma forma muito direta. Isso é um método. E com a intervenção do Espírito Santo, nesse dia do discurso de Pedro, 3.000 pessoas aceitaram a Jesus, entenderam o plano da salvação. Então, por vezes, Deus usa pessoas para esse tipo de evangelismo. E às vezes, se a gente tem em mente que o método de evangelismo é um só, a gente pode pensar assim: mas eu nunca vou pregar igual o Billy Graham, então eu não sei evangelizar. Por isso que existem outros métodos de evangelismo. E conforme a tua personalidade, Deus vai trabalhar um desses métodos na tua vida. O segundo método é a abordagem intelectual. Está em Atos 17, de 1 a 3. Eu vou ler, que diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé e Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E sendo enviados eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo as mãos, os despediram.
No versículo 16, a gente vê esta obra para a qual eles foram separados, e diz assim: Paulo, levantando-se, fazendo com a mão o sinal de silêncio, disse: varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus, o que deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou durante a sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com braço poderoso e suportou-lhes. Ele vai explicando, e a gente vê nessa passagem Paulo usando essa abordagem intelectual. Ele expõe todo o raciocínio bíblico como num estudo para aquela comunidade, para aquela nação. Atos 17:11 diz assim: ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Isso é uma abordagem que a gente chama de abordagem intelectual. É a explicação da palavra, é um estudo. Normalmente isso acontece nos grupos menores, como nos grupos de estudo bíblico, como nas células da igreja. Eu tenho essa oportunidade dessa abordagem mais intelectual, de explicar mais a palavra, de me deter mais aos pormenores das Escrituras. E é outra forma de evangelismo, não é para multidões, é para um grupo menor, mas eu vou estar abordando a palavra de Deus. Outro tipo é a abordagem de testemunho. João 9 nos fala sobre a cura de um cego de nascença. E os judeus estavam, nesse texto da palavra, perguntando para Jesus que o homem era cego de nascença, e os discípulos falavam para ele: quem que pecou? Foram os pais? Foi ele? Quem pecou? E Jesus fala: não, ninguém pecou. Foi assim para que a glória de Deus, as obras de Deus se manifestassem nele, para que ele testemunhasse da glória de Deus. Então, Jesus opera ali a cura, nesse texto de João 9, e no versículo, eu vou ler de 8 a 11, diz assim: então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele, outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez do lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava. Então fui, lavei-me e estou vendo. Isso é o testemunho de cura, testemunho de milagre. E essa abordagem de testemunho é muito poderosa. Quando você evangeliza dizendo: Jesus fez isso na minha vida, Jesus fez esse milagre na minha vida. Quando você conta essa história pessoal, isso é poderoso para o evangelismo. E todos nós temos essa história, essa intimidade com Deus para falar: Jesus fez isso na minha vida. As pessoas querem saber da diferença que Cristo faz. Então, essa abordagem de testemunho, eu falar do que Cristo fez na minha vida, é uma das formas mais eficazes de evangelismo. Mas também existe a abordagem interpessoal, que é outra forma, outro método, que está em Lucas 5. Lucas 5, 27. Essa forma interpessoal são aquelas conversas que nós temos com pessoas com mais intimidade. É quando você chama alguém para jantar, é quando você vai jantar com alguém, é quando você toma um café com a pessoa, e aí você tem a oportunidade de evangelizar. Nessa passagem de Lucas 5, 27 e 28, diz assim: passadas essas coisas, saiu, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse: segue-me. Ele se levantou, deixando tudo, seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. É um jantar, é a mesa,
é essa intimidade, é essa comunicação que você pode ter para falar do Evangelho numa mesa, num café, na tua casa, num convite de jantar. É outra forma, outro método de evangelismo. E tem o evangelismo por convite, esse texto bem conhecido de João 4, 28 a 30, da mulher samaritana. Esse tipo de convite prospera em convidar as pessoas. Tem gente que tem habilidade para convidar as pessoas para eventos, para aquilo que acontece. E a nossa igreja tem várias atividades que cabem convites para várias atividades com os jovens, crianças, o ministério infantil. Vai ter isso. Criança tem uma habilidade enorme com esse convite, de chamar o amigo para ir junto. E esse é um tipo de método de evangelismo. Eu convido para estar comigo. Convide para o culto da reforma de hoje à noite. Isso é um método de evangelismo, abordagem por convite. A mulher samaritana, lá em João 4, 28 a 30, depois de ter o encontro com Jesus, ali no poço, diz assim, no versículo 28, quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto teve feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Convite, chamou, vem ver, o Cristo está aqui. E o último método de evangelismo pessoal é a abordagem de serviço. Existem pessoas muito habilidosas nesse método de evangelismo, que é o servir, é o serviço. E na Bíblia nós vemos o exemplo de Dorcas. Em Atos 9, 36, quando tem a ressurreição de Dorcas com Pedro, a Bíblia descreve como foi, versículo 36, havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzindo quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer, e depois a levaram, puseram no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos de Pedro que estava ali, enviaram 2 homens para que lhe pedisse, não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no no cenáculo e todas as viúvas o cercaram, chorando, olha o serviço, e mostrando túnicas e vestidos que Dorcas fizeram enquanto estavam com elas. Ela fazia vestido, ela fazia túnica, ela ajudava. Essa era a abordagem de serviço, era o fazer, o fazer. Mas Pedro, tendo feito a sair todos, pôs de joelho, orou e voltando para o corpo disse, Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e vendo Pedro sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-se, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Ela fazia pelas viúvas, ela fazia vestido, ela fazia túnicas. Nós podemos encontrar formas criativas de comunicar o Evangelho através de atos de serviço. Atos de serviço. Não é só para os diáconos da igreja o serviço. São habilidades que Deus coloca nas nossas mãos para fazermos. E esse serviço, ele é um método de evangelismo e de levar o amor de Jesus. Para finalizar, eu quero falar sobre evangelismo. Tudo hoje é e-commerce, né? É tudo virtual. E por que não o evangelismo também? No passado, as pessoas estavam nas ruas. Portanto, distribuir folhetos, pregar nas esquinas, era estratégia de comunicação do evangelho. Mas onde estão as pessoas hoje? Estão na internet, estão na rede mundial de computadores, estão online. E onde estão as pessoas, nós devemos estar para falar do Evangelho. Nós precisamos ir.
onde as pessoas estão. E se as pessoas estão na internet, nós temos que ir para a internet, falar do Evangelho. E aqui está uma estatística, essa estatística é de janeiro deste ano. Porque, eu não sei se dá para enxergar, mas os principais motivos pelos quais os usuários da internet de idade entre 16 e 64 anos usam a mídia social. Por que as pessoas estão na internet? 36% para se manter atualizado com notícias e eventos atuais. Eu quero saber a notícia, eu vou pela internet. Eu não vou mais tanto para a televisão, eu vou saber na internet. 35% para encontrar um conteúdo engraçado ou divertido. 34% para preencher o tempo. E 33% para ficar em contato com os seus amigos estão fazendo. Deixa eu ver o que o fulano postou. Né? Deixa eu ver onde é que ele está. O que ele comeu, onde é que ele está. Normalmente é assim que a gente vê na internet. Né? O que a gente tem que extrair disso é que as pessoas estão nas mídias sociais. As pessoas estão consumindo esse material. As plataformas sociais mais usadas no mundo é o Facebook. O Facebook tem 2,7 bilhões de usuários. Depois é o YouTube, com 2,3 bilhões de usuários. E depois o WhatsApp. O Brasil é o terceiro país que mais usa a rede social no mundo, com uma média de 3 horas e 42 minutos por dia. Ao considerar todos os países, o Brasil fica somente atrás das Filipinas e da Colômbia, que usam 4 horas e 15 e 3 e 45, respectivamente. 3 horas e 40 minutos por dia na rede social é muito tempo. É muito tempo. Se a gente subtrair das nossas 24 horas o tempo de sono, 3 horas na internet é muito tempo. As pessoas estão consumindo. E nós temos que estar, sim, nas mídias sociais, pregando o Evangelho. Eu quero finalizar com algumas maneiras que nós podemos compartilhar o Evangelho nas mídias sociais. Primeiro, compartilhe seu testemunho. Nós vimos que o testemunho, aquilo que Deus fez na minha vida, chama a atenção das pessoas. E se as pessoas estão querendo consumir o que o amigo está fazendo, eles podem saber o que Jesus fez na minha vida. Então, eu posso compartilhar o meu testemunho na rede social. E para isso, a nossa base bíblica está em Filemon 1:6, que Paulo diz assim: e oro para que o compartilhamento de sua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. O compartilhamento da sua fé. Então, compartilhe o seu testemunho nas redes sociais. Compartilhe as Escrituras. Ao fazer isso, nós estamos plantando sementes e permitindo que as pessoas vejam além das circunstâncias e reflitam sobre a palavra de Deus. Poste um versículo, compartilhe a Bíblia. Romanos 1,16 diz assim: porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Compartilhe a Escritura. Compartilhe as postagens da igreja. Isso permite que as pessoas repostem. A mensagem vai além dos muros da igreja e permite que outras pessoas se familiarizem com a igreja também. Então, compartilhe os cultos. Os nossos cultos estão no YouTube, que é a segunda maior plataforma utilizada no mundo. Compartilhe o culto. Outras pessoas poderão ser alcançadas que não estão dentro da igreja. E elas vão se familiarizando também com o ambiente da igreja. Atos 1:8 diz: ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. É onde a internet pode chegar. Né? Compartilhe orações e louvor. Eu vou desafiar os irmãos a fazer uma experiência, eu já fiz,
e vão se surpreender o quanto isso é eficaz. Experimente mandar uma mensagem pelo WhatsApp e perguntar: como posso orar por você? Como posso orar por você? É surpreendente a resposta das pessoas. E imediatamente, como o pastor mesmo diz, não deixa para outro dia, imediatamente, faça uma oração gravada, um áudio no WhatsApp e envie para essa pessoa. Recentemente, eu repostei uma chamada de um culto aqui na igreja, e imediatamente uma pessoa que eu não via há mais de ano me mandou uma mensagem por WhatsApp: eu vi a tua postagem, você pode orar por mim? Eu falei: sim, eu posso. Imediatamente eu fiz uma oração no áudio e enviei por WhatsApp. Isso é poderoso. Experimente fazer isso, a orar com as pessoas através do WhatsApp. Romanos 12, de 15 a 16, diz assim: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Às vezes a pessoa está precisando exatamente disso naquela hora. Compartilhe o seu amor através do amor de Deus. Compartilhe o seu amor nas mídias sociais. 1 João 4, de 7 a 8, diz assim: amados, vamos amar uns aos outros, pois o amor é de Deus. E quem ama nasceu de Deus e conhece Deus. Quem não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. Compartilhe amor nas redes sociais, não polêmica, não aquilo que desagrega, não aquilo que desagrada. Compartilhe o amor de Deus, o amor de Jesus. O mundo está carente disso, do compartilhar do amor. Nós vemos o compartilhar de críticas, mas o mundo está carente do compartilhar do amor. Compartilhe em doação. Doação vai muito além de dinheiro. Doação é tempo, doação é talento, né? O poder de compartilhar do seu tempo para ouvir e servir é muito importante. Em Hebreus 13, 16, diz assim: não negligenciais igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois tais sacrifícios Deus se compraz. E por fim, compartilhe o convite de Jesus. Isso é o que mais importa. É o que mais importa. Se nós tivermos uma plataforma para compartilhar a mensagem do Evangelho, então vamos dar todas as oportunidades para permitir que as pessoas respondam a Jesus. 1 Timóteo 2, de 3 a 4 diz: pois isso é bom para todos que desejam que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Nós devemos usar todos os recursos que temos para compartilhar a nossa fé a qualquer um que esteja disposto a ouvir. A minha oração sempre é que Deus coloque no meu caminho aqueles que estejam dispostos a ouvir a palavra, porque eu não vou sair caçando, mas eu vou pescar, e para pescar eu preciso que Jesus me mande, que Deus me mande aqueles que estejam realmente dispostos a ouvir a palavra. E essa frase eu finalizo com ela. Me chamou muita atenção. A alma e a eternidade de um homem depende da voz de outro homem. Nós precisamos falar do amor de Jesus. É nossa obrigação falar do amor de Jesus. É obediência à palavra falar do amor de Jesus. E o meu desejo nesta manhã é que você escute a voz de Jesus dizendo: filho, filha, vede, os campos estão brancos para a ceifa. E que a sua resposta e a minha resposta diante desse chamado de Jesus ao evangelismo, desse chamado de Jesus a falar do amor dele às outras pessoas, seja a mesma resposta que Isaías deu quando ele teve a visão do trono de Deus e disse: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Que assim seja a nossa resposta ao Evangelho. Que Deus nos abençoe. Amém.